Bom dia! Você que está em casa, faz parte dessa rede de amizade, essa rede de ajuda. Seja muito bem-vindo a essa live. Essa live faz parte de um conjunto de lives que nós nos propusemos a fazer todas as quintas-feiras, às 6:30 da manhã. Ela dura meia hora, que é para a gente abordar alguns aspectos que você pode mudar no seu dia a dia e que vão fazer toda a diferença na construção da sua saúde. Quem não está ao vivo, que está assistindo no replay, bem-vindo também. E nós podemos fazer um bate-bola no direct, para quem não conseguiu fazer perguntas aqui. Você que está entrando, é Clarice, bom dia. Heloísa, bom dia. Jean, muito bem-vindos. Eu me chamo Adriana Brasil. Para quem está chegando aqui, eu gosto de me apresentar. Antes de qualquer coisa, eu sou uma mulher, uma mãe de 2 meninas lindas, médica, cirurgiã de cabeça e pescoço. E desde muito pequena sentia a dor que os pacientes sentiam. Os pacientes doentes, aqueles que de alguma maneira haviam já materializado algum tipo de doença, algum tipo de dificuldade. E sempre muito sensibilizada com isso, fui trilhando um caminho que passou a entender que ter uma doença é só materializar algo que você construiu durante toda a sua vida. Isso não é, a doença ela não aparece de uma hora para outra. Então, essa dor que eu sentia na minha pele se transformou numa bandeira. Como é que eu posso trazer uma vida diferente para essas pessoas? E foi nos últimos 20 anos que eu desenvolvi projetos de prevenção, principalmente na minha área, né, cabeça e pescoço, que trata 90% dos pacientes com câncer. Uma metodologia mesmo de como a gente pode abordar isso de forma a construir uma saúde melhor. Isso tem um nome na medicina que se chama prevenção primária ou promoção de saúde. E por muito tempo os cirurgiões principalmente achavam que isso era um detalhe. E eu fui descobrindo ao longo do tempo que isso é muito mais que um detalhe. Isso é o princípio de tudo. Então você que está entrando aqui, me conta aqui nos comentários. Alguém aqui sente cansaço logo quando acorda? Ou chega às 3 horas da tarde e não aguenta mais? Ou chega no fim de semana e só quer dormir, só quer descansar? Conta aqui pra mim, como é que tá a sua disposição? Quando você pensa num problema, você pensa primeiro nas coisas negativas desse problema? Como é que é a tua vontade de viajar, a tua vontade de viver? Por acaso aqui nesse grupo, quem está entrando, alguém é acima do peso? Escreve aqui para mim de onde que você é e qual desses sintomas que eu estou falando você tem. Quem aqui chega na hora de dormir, mesmo cansado, não consegue dormir e fica fritando na cama? Quem é que aqui não consegue introduzir uma atividade física? Então, quando a gente consegue mapear aquilo que vem antes da doença, passa a ser uma obrigação a gente divulgar como é que a gente pode fazer para sair desse ciclo vicioso que é antinatural. E eu acho que é isso que vale muito a pena a gente falar. Sorocaba, acima do peso, Jean. Hoje, metade da população vai ter diabetes em algum momento da sua vida. Então, isso é um marcador que para mim é mais importante até que o câncer, né? Porque ele indica que realmente as pessoas estão com sobrepeso e têm hábitos alimentares relacionados com industrializados, açúcar e tudo mais. Então, não é só você, Jean, mas grande parte das pessoas luta contra a balança. E, na verdade, eu sou contra um pouco os programas de emagrecimento. Com essa sequência de lives, muita gente acaba nos procurando para conseguir emagrecer. Eu acho que quando você desinflama, quando você adquire um hábito de vida mais saudável, o emagrecimento vai ser uma consequência. E essa é a nossa ideia aqui. E principalmente hoje, nós vamos falar de
duas coisas que não dependem de tempo, não dependem de dinheiro e não dependem de você ter força de vontade para fazer, que são água e sol. Por que a gente vai começar do mais simples, né? Nessa sequência de lives, nas últimas 2 semanas, a gente falou um pouco sobre o sono, a importância do sono. Depois a gente falou um pouco sobre o ritual matinal extraordinário. E o que eu vi é que as pessoas conseguem incorporar alguns hábitos, mas elas ainda têm algumas objeções. Olha, eu não tenho tempo. Olha, eu tenho muita coisa para fazer, eu não consigo dormir cedo, por exemplo. Olha, o meu trabalho começa muito cedo, então eu não consigo acordar muito cedo para fazer o exercício, por exemplo. E aí, eu senti necessidade de fazer essa live sobre 2 coisas que eu quero até que vocês me coloquem essa objeção aqui. Então, quando você me fala que não tem tempo, quando você me fala que não consegue dormir no horário que a gente combinou, você me diz o seguinte: eu não estou tendo condições de me priorizar. Então, existem fases na vida que são mais difíceis, existem fases na vida que a gente não consegue ir sozinho. E é por isso que eu me prestei a estar aqui com vocês de quintas-feiras, porque ir junto, minha gente, é muito mais fácil do que ir sozinho. Então, se você tá nessa fase agora, empacado, escreve aqui pra mim: olha, eu não consigo, tá difícil de fazer qualquer coisa. Então, eu vou te propor algumas coisas agora, que você não precisa ter tempo, você não precisa ter dinheiro e você não precisa estar se priorizando super, mas que vai preparar um pouco o teu terreno biológico para você ter mais vontade de se priorizar, para você ter mais vontade de se dar o tempo que você precisa, para você ter mais condições no seu terreno biológico de fazer melhores escolhas. Então, vejam bem, nós somos feitos 70% de água. Água está disponível ainda. Quem mora em Piracicaba tem uma água de muita qualidade. Então, essa pessoa não precisa comprar água mineral, por exemplo, para fazer o que nós vamos falar aqui. Todos os processos metabólicos, todos os processos reparativos, todos os processos endócrinos do nosso organismo dependem de muitas matérias-primas, mas eles não acontecem sem água. Então, nós temos uma rotina de estarmos constantemente desidratados. Quando a gente dorme à noite, existe uma desidratação natural. Aí o que acontece? Você acorda atrasado, não toma café, não toma água e vai para o seu dia sem ter dedicado a si mesmo sequer meia hora para as coisas que são nossas. Então, também aqui nas nossas lives a gente vai falar sobre meditação, a gente vai falar sobre atividades contemplativas. Mas veja, se você não se dá nem meia hora quando você acorda para, por exemplo, tomar água, como é que nós vamos conversar dessas outras coisas? Então, quando você está numa situação de desidratação, todos os sintomas que você costuma ter pioram. Então, escreve aqui para mim, quem não tem dor de cabeça? Você tem dor de cabeça? Então, antes de tomar, faça um experimento do que nós vamos falar aqui. Antes de você tomar o seu remédio para dor, experimenta tomar 2 copos d'água, espera 15 minutos. Você vai ver que a sua dor de cabeça melhora. Então, graças a Deus, dor de cabeça eu não tenho. Mas às vezes que eu tive, curou com 3 copos de água. Meia hora depois não tinha mais nada. Então, se você tem aquela dor articular, ela vai piorar numa situação de desidratação. Se você tem um quadro de devaneios, um quadro depressivo, se você tiver desidratado, isso vai piorar. Então, a única coisa que você vai ter que despender para tratar essa questão da desidratação crônica é colocar um despertador dentro de você, no horário que você acorda. Então, a água que entra, ela tem que ser consciente, ela tem que ser bem-vinda e ela tem que ter consistência. Então, quando você me fala que tem cansaço no fim do dia, quando você me fala que tem dor de cabeça, quando você me fala que tá inchado, mas que você não consegue emagrecer, você vai pensar o seguinte: primeiro eu vou fluidificar, primeiro eu vou fazer com que o meu corpo flua. Então você vai acordar,
Eu falei assim, não consigo fazer nada, mas eu vou fazer pelo menos aquilo que a doutora Adriana mandou, que é tomar água. Então, existe um cálculo aproximado do quanto você precisa de água por dia. Então, você vai anotar agora o seu peso. Não adianta mentir, tá? O pessoal que tem 80 quilos, não adianta falar que tem 60. Põe lá, tem 80 quilos, multiplica por 35. E isso é o que você precisa tomar de água por dia. Vai tomar água agora, né, Iraneide? Isso mesmo, tá certinha. Já tem aqui, ó. Cadê a minha? A minha tá aqui, ó. Tá aqui a minha água. Eu sempre sou acompanhada de um copo de água. E 35 é o número que você vai multiplicar o seu peso. Wagner, um beijão, querido. E aí vale água, vale chá, vale água de coco e vale suco. Então, você tem várias opções, mas eu sempre prefiro esse ritual de manhã. A gente falou do ritual matinal extraordinário e eu falei para vocês que nesse ritual é muito importante que a gente inclua água. Então, a gente vai pegar esse valor, tá? Então, vamos lá, 60 quilos vezes 35, né? Você vai pegar esse valor, vai dividir por metade e de manhã, quando você acordar, você já vai, se você tem um ritual de suplementação, você aproveita, porque você vai tomando os suplementos com aquela água. Se você ainda não tem importância. Você não vai ter desculpa para fazer o que eu vou falar aqui. Você vai pegar, por exemplo, 3 copos de água e à medida que você vai despertando, né, você vai tomando aquela água. Pode parecer esotérico, pode parecer alguma coisa mais holística, mas eu só quero que você teste isso. Bom dia, meu amor. Eu só quero que você teste isso. Você vai pegar, dentro daquele copo de água, existe um elemento que é imantável. O que é isso, né? Vários estudos mostraram que você é capaz de colocar uma intenção naquela água. No mínimo, se você não acredita nisso ou não se ocupou de estudar isso, no mínimo isso vai valer como um despertador. Pelo menos para mim é isso. Bom dia, Samanta, querida. Maila, linda. A amamentação, a quantidade é pelo menos 35% a mais, né? A gente já fala sobre isso. Mas voltando lá na imantação da água. Se você... Gente, quem é que presta atenção na live com essa coisa mais linda? Com esse gato? Quem? Não tem como, né? Preste atenção aqui. Então, naqueles 3 copos de água que eu coloco de manhã, eu já coloco uma intenção. Olha, seja o que for que vai acontecer no meu dia, eu quero que eu faça com alegria. Eu quero que eu faça aquilo com dedicação. Eu quero me concentrar. Sônia Lobelo, minha linda, um beijo. Eu quero que esse momento que eu tô tomando água, eu me lembre que não é sobre o que me acontece, mas é sobre como eu reajo ao que me acontece. Nesse dia eu quero ser de servidão, eu quero ajudar pelo menos quem chega próximo de mim, que eu seja instrumento, que eu seja ferramenta de Deus, que eu possa fluir para que o outro flua. Então, eu estou dando meu exemplo, né? De manhã eu olho para aqueles 3 copos de água e eu falo para você uma coisa, não adianta você falar assim, não vou tomar. Não faz isso não. Se você tem uma garrafinha de água, eu sempre indico uma garrafinha de vidro do que uma garrafinha de plástico, por causa do microplástico, né? Por causa do calor, às vezes do carro, você deixa lá a água, ela mistura com aquele microplástico, é pior. Então eu sempre gosto de vidro, tem que tomar cuidado para não quebrar, né? Mas eu coloco lá 3 garrafinhas de água de vidro. E aí naquela água, que é uma água que eu já estudei, que eu sempre acho bom a gente ver a procedência dessa água, eu coloquei nas enquetes, né? A grande maioria das pessoas toma água de torneira ou de filtro normal. Vale a pena estudar sobre isso, eu posso também falar sobre isso para vocês, mas é muito específico. Mas de qualquer maneira, uma água de boa qualidade, você vai encher aqueles 3 potinhos de água, por exemplo, de vidro, né? E ali você vai colocar todas essas intenções. Toda vez, claro, querida, um beijo. Toda vez que você tomar aquela água, você vai se lembrar do que você se propôs 5 horas da manhã. E aquilo faz
uma diferença no seu dia. Porque é 20 segundos, 10 segundos que você se lembra de algo mais importante do que a própria rotina, que é a intenção da rotina, é o que você se propõe. Então, você vai se lembrar com aquela água da intenção que você colocou na água, acredite você ou não na alimentação da água, e você vai se lembrar que aquela água está te fazendo fluir. Você está se lembrando que você tem que tomar mais água. Então, aqueles 3 copos de água iniciais vão te fazer lembrar o resto do dia. E aí você vai trazer aquele recipiente de vidro para o seu dia a dia, para que você vá tomando aquela água imantada durante o dia. Então, esse é um ponto muito importante, muito fácil de fazer. Você que está acordado, manda um aviãozinho para quem não está, porque tomar água vai fazer toda a diferença. E essa água, quando você se abre para que ela entre e flua, você está percebendo esses processos naturais do corpo, né? Vale a pena também, para quem mora, por exemplo, em cidade de praia, cidade de rio, observar o fluxo da água no organismo maior que é o planeta. Então, você pode ver os ciclos da chuva, quando está, por exemplo, chovendo, você perceber que o teu corpo vibra diferente com aquela água, quando você está próximo do rio, e aproveitar esses momentos que você está exposto às manifestações da água no planeta. Então, isso é uma outra coisa também. A gente aqui em Piracicaba, não sei, de onde que vocês são, gente? Escreve aqui para mim. A gente que mora aqui em Piracicaba, a gente tem o rio de Piracicaba. Então, uma das práticas que eu tenho é quando eu passo próximo do rio, eu dou uma paradinha e chego perto do rio. Isso faz toda a diferença. Aquele rio não passa 2 vezes no mesmo lugar. Então, existem ensinamentos que são indiretos da água, né? Essa coisa dela ser conforme, então ela se adapta, né? Faz muita diferença. Então, preste atenção na água em todas as suas manifestações do dia. Rondonópolis, Márcia, minha querida, um beijo, minha querida amiga. Então, sobre o que entra, eu te desafio a multiplicar o seu peso por 35 e metade dessa água você se propor a tomar até meio-dia. Pode ser chá, pode ser café, pode ser suco, mas coloque a intenção na água. Um segundo aspecto que eu acho que vale muito a pena, e a nossa live voa, né, gente? Eu me propus a fazer uma live curta de meia hora já para ir direto ao ponto. A segunda coisa que eu acho que todo mundo esquece de ver é como é que a água sai do meu corpo. Então, quem tem problema renal sabe do que eu tô falando. O que é não poder contar com o seu rim? O que é não poder contar com a capacidade de autorregulação da água do seu corpo? E você que está achando que é só a pessoa que está com problema de rim que tem isso, você não se sente inchado? Você não sente que não é só gordura que te engordou? Parece que você está o tempo inteiro com a pálpebra inchada, você acorda com o rosto inchado, ao fim do dia o seu pé está inchado. Me conta que se você não tem essa sensação que existe um líquido preso dentro, né? Escreve aqui para mim, porque um dos principais sintomas que eu tinha era o edema facial, quando eu tinha uma vida mais inflamatória, né? Hoje, quando eu acordo, eu estou exatamente do jeito que eu fui dormir, sequinha, vamos dizer assim, né? Sem nenhum tipo de inflamação. Então, a água que existe no nosso intestício, ela é um medidor de como a gente está lidando com esse fluxo. Então, voltando lá das formas de excreção da água. Então, o primeiro é o rim. Então, a gente tem que fazer esse rim funcionar de forma impressionante. Quanto mais estímulo você dá ao rim com água, mais ele vai funcionar. Então, eu gosto de observar a urina. Você já observou a sua urina? Me conta. Chegar realmente e ver a cor, o odor, a quantidade. Se por acaso, durante o dia, você tem vontade de fazer xixi, mas você não vai. Lívia, querida, um beijo. Se você não vai, se você segura, e aí depois quando você vai urinar, você tem dor. Isso é um sinal indireto de infecção. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito de fluir, você segura, né? Então,
O segundo ponto que eu te convido a fazer é observar. Sua urina tem um cheiro muito forte, sua urina é pouca, é muito concentrada, e a contrarregulação disso é tão simples que a gente se esquece, que é o seguinte: a água que sai, ela tem que ser translúcida, ela não é para ter um cheiro muito forte. Se você tem uma urina muito concentrada, Cristiano, Recife, venha, meu amor, que lindo, seja bem-vindo. Eu vou chamar você pra gente conversar aqui, você entra comigo? Já te chamo, olha que delícia. Então, se a tua urina tá mais concentrada e com odor mais forte, você vai beber mais água. Se você tá fazendo muita urina, muito translúcida, a gente diminui um pouco. Então, só que a grande maioria das pessoas que eu perguntei, por exemplo, na enquete, em nenhum momento observou a urina. A segunda coisa, doutora Tânia, bom dia, minha querida. A segunda coisa que eu acho que a gente tem que observar é o suor, né? Ninguém observa o suor. Só quem tem suor demais. Só quem tem aquele suor excessivo do estresse, que sente constrangimento, escreve aqui pra mim quem tem isso. Quando eu fiz enquete aqui no grupo nosso de WhatsApp e no Instagram, eu fiquei impressionada com o número de pessoas que sofrem com suor excessivo, né? Então, suar demais também não é normal, suar de menos também não é normal. Se o seu suor tá mais salgado, tá mais concentrado, tem gente que até consegue identificar aqueles cristais, né, no corpo. Então, quando sua, fica com a pele salgada. Então, existem algumas doenças que são relacionadas não diretamente com o suor, mas que o suor é um sinal. Então, vale muito a pena, se você tem alguma alteração muito grande de suor, buscar ajuda nesse sentido. Então, também é um sinal indireto. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que está acima do peso, que tem diabetes, pressão alta, uma pessoa que tem suor excessivo, que a urina é muito concentrada, que fica o tempo inteiro nervosa, agitada. Então, claramente ela não está trazendo essa inteligência do organismo para a autorregulação. Aí ela vai atrás do remédio, aí ela quer tomar um diurético, aí ela começa a fazer outras estratégias, às vezes nem vai no médico, faz isso porque a vizinha mandou, e ela esquece de tomar água. Então, se você está em alguma situação dessa, eu te aconselho, começa tomando água, começa fazendo essa técnica que nós estamos falando aqui. Então, desafio de tomar água, desafio de observar a urina e regular a urina conforme a situação da urina, você beber mais água ou menos, porque isso é uma regulação que você pode fazer sozinho, e observar o suor. Se tiver alguma alteração muito diferente do que nós estamos falando aqui, até buscar ajuda, porque pode ser um sinal de alguma doença incipiente. Diabetes é uma, e muita gente demora para descobrir o diabetes. Então, da água, eu quero que vocês apliquem isso e me falem na semana que vem, na quinta-feira, como é que foi, tá? O segundo aspecto que a gente pode fazer e que poucas pessoas vão ter coragem de fazer objeção aqui é o sol, tá? Tá o Cristiano de Recife aqui, tá uma galera que vive em praia, mas o sol nasce para todo mundo, né, gente? É que a galera que mora na praia tem mais o hábito de se relacionar com o sol. Veja que planeta maravilhoso que a gente vive, né? A gente tem o ciclo das 24 horas e metade desse tempo a gente tem exposição de um astro maravilhoso que te dá a possibilidade de regular a tua vitamina D. E eu vou encerrar essa live com uma coisa que você não pode se esquecer, que é uma recomendação que muitos anos a Sociedade Brasileira de Dermatologia se debateu com a de endócrino, se debateu com outras sociedades médicas para chegar numa equação. Ninguém tem dúvida que nós precisamos do sol. Estabeleça uma relação de harmonia com o sol. Mas se você não entendeu nada disso, vai para a experiência. Não acredite no que eu estou falando aqui agora. Simplesmente faça. 20 minutos de sol a pino por dia, sem filtro. Essa é uma recomendação. Em 20 minutos, você pode
absorver as 10 mil unidades fisiológicas que o corpo precisa. 90% da população hoje tem um índice de vitamina D abaixo do nível normal. Nós não vamos nem entrar aqui na questão da vitamina D ideal, que é entre 60 e 70, que é diferente da nota de corte se você fizer o exame de sangue, que é 20, tá? Nós não vamos nem entrar nisso. Nós estamos falando do básico, do básico, do básico. Você fala pra mim que não faz a dieta anti-inflamatória, que você não faz isso porque é caro, que você não tem tempo. Mas não vai me dizer que você não tem 20 minutos no dia, na hora do almoço, um pouquinho antes da hora de você se alimentar, vai pro sol e fica 20 minutos com sol a pino, sem filtro. Aquela galera que já está exposta ao sol, para evitar o câncer de pele, aí sim, passados os 20 minutos, você vai passar o filtro solar e pode continuar tomando sol. A galera que mora em praia, que fica às vezes o dia todo na praia no fim de semana, aí precisa realmente ter esse cuidado para o câncer de pele. Cristiano, eu nunca imaginei que a gente fosse falar sobre isso, né? Porque a gente sempre foi aquele militante, vamos dizer assim, do filtro solar, porque a gente atende muito câncer de pele avançado, mas de verdade que hoje a carência de vitamina D traz mais doenças do que o câncer de pele, como gravidade de doença, traz para o paciente. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Então existe aí num espectro de importância a necessidade de tomar os 20 minutos de sol a pino. Aí o pessoal fala, que horário é melhor? Gente, qual é o sol a pino? Meio-dia. Quanto mais sol a pino, mais você vai conseguir absorver. Cris, você me falou que você pode entrar. Posso chamar você aqui? Olha só, gente, isso é uma surpresa da live. Cristiano é um cabeça-pescoço, meu grande amigo, sou madrinha de casamento, sou padre de casamento, sou tudo dessa criatura. E nós fizemos aí toda uma trajetória de condução da medicina muito semelhante, né? Direto do centro cirúrgico, onde a gente tem que tirar com a mão os grandes tumores, com grandes mutilações, nos trouxe justamente a consciência de que é possível fazer diferente. Chique, ele não tem esse tempo todo. Tô te convidando aqui, se você puder, entra aqui e a gente bate um papo aqui. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter que encerrar essa live. O Cris deve estar em trânsito. Nós vamos encerrar essa live com esses objetivos aqui bem definidos e com a consciência que junto é muito mais fácil do que sozinho. Por isso, gente, eu convido você que está aqui entrando na live, que está assistindo no replay. Fique perto de uma comunidade que tem os mesmos hábitos que você quer ter. Fique perto de uma comunidade que espelha os seus hábitos. Não adianta você querer recuperar a saúde, construir uma saúde extraordinária, se você continua naquele grupo que só se reúne para comer churrasco e beber álcool, que vibra em pensamentos de polarização ou de conflito o tempo inteiro, que se coloca de forma negativa na vida, que acha bonito dormir muito tarde ou muito pouco, que acha que esse negócio de beber água, tomar sol não é importante. Então, por isso a gente fez uma comunidade, né? Essa comunidade é uma comunidade de WhatsApp, que eu te convido, é uma comunidade gratuita. Todos os dias de manhã eu faço um vídeo pequenininho com um item. Então, a semana passada toda a gente falou um pouco de tudo que eu estou falando para vocês aqui sobre a água. Quem tiver perguntas pode lançar aqui que a gente vai responder. Então, tá difícil, tá sozinho, não tem a motivação. Eu sou contra essa história de precisar ter uma motivação. Você tem que traçar, fazer e experimentar. Se você se sente bem, você continua. Não acredita, e de novo no que nós estamos falando aqui. Testa. E lá dentro do grupo, a gente vai falando pequenas coisas que podem mudar a sua disposição, que podem
melhorar o seu terreno biológico, para que você tenha essa primeira fagulha divina que traz essa inteligência. E acredite, esse ciclo da saúde, ele é mais natural do que o ciclo da doença. Basta que você aplique, porque uma coisa puxa a outra. Acordar mais cedo puxa o banho gelado puxa a meditação puxa o exercício físico, que puxa mais água, que puxa mais fluidificação dos líquidos, porque você sua mais. E aí você vai entrando em hábitos que fazem toda a diferença no dia a dia para que você faça melhores escolhas emocionais. Você vai escolher melhor com quem você anda. Então, eu te convido para andar comigo, para andar com essa galera que está aqui. Cris, você é meu grande convidado, vou te mandar o link. Eu vou sair daqui e vou lá no Stories, vou colocar o link para vocês entrarem na comunidade, que é um WhatsApp diário. E lá você pode fazer perguntas de tudo, né? Cada semana tem um tema, a gente põe enquete, e quem escolhe esse tema é você dentro dos pilares da vitalidade. E é claro, quem está dentro dessa comunidade está vivendo com a gente esse desafio que é construir a saúde extraordinária, que é ter mais vitalidade. Então, tem aquelas pessoas que já estão prontas para dar um passo maior, que a gente chama de acompanhamento, eu nem chamo mais de mentoria, né? Mas a gente tem um programa de acompanhamento mais próximo. E isso surgiu a pedido dos meus pacientes. Por quê? Quando eu entendi que mais importante que tratar a doença é promover a saúde, metade da minha consulta hoje é sobre hábito de vida, é mapear qual é o ponto nevrálgico daquela pessoa. E aí ela sai com uma lista de coisas que ela tem que fazer. Só que daí ela fala o seguinte, puxa vida, doutora, eu fiquei longe. E aí a gente acaba caindo na configuração anterior. Então, a gente, por conta disso, montou um acompanhamento em grupo, pelo Zoom, quinzenal, em que a gente vê de caso a caso quem precisa do quê. Então, essa mentoria, esse acompanhamento, ele é para quem já está pronto. E a gente faz condições especiais para quem está no grupo. Então, nós vamos abrir uma terceira turma agora em março, dia 16 de março. Né? Essa turma já tem acho que umas 15 pessoas, então, que já estão esperando por essa terceira turma. A primeira turma e a segunda turma foi um sucesso. E esse acompanhamento faz toda a diferença. Você consegue aderir melhor a essa mudança de hábito. Pode ser quem já tratou uma doença, como câncer, pode ser quem nunca tratou nada, mas sente que não está no seu melhor, sente que está adoecendo aos poucos e não materializou, mas vai materializar. Então, é de grande ajuda esse acompanhamento mais próximo. E aí, dentro do grupo, a gente fala mais sobre isso e deixa vocês mais próximos do que é possível alcançar. Porque é como se fosse, gente, uma cebola. Você tira a primeira camada, aparece a segunda. Por exemplo, eu comecei a tomar mais água, eu me senti melhor, eu tive menos dor de cabeça, eu tive mais condições de fazer um exercício físico. Ah, isso mesmo, Maila. É um programa de educação. A gente sempre acreditou nisso, né? E no dia a dia, no corpo a corpo, é possível fazer essas grandes modificações através de pequenas mudanças. Então, convido vocês a conhecer esse programa também. Quem tiver interesse de conhecer mais sobre isso, a gente fala muito mais sobre isso dentro do grupo. Então, eu vou colocar agora no Stories o link para você entrar e fazer as perguntas que você quiser. Pode ser do que nós estamos falando ou pode ser de qualquer coisa. É uma maneira da gente estar junto e você ter esse acesso direto. Eu abro esse grupo, eu me dedico a ele meia hora todos os dias, como sendo um trabalho meu para quem tiver aberto a essa mudança. Eu vou encerrar um pouquinho falando sobre a minha trajetória, né? Eu fiz palestras a vida inteira, os últimos 25 anos, sobre prevenção de câncer. E não foi o câncer que me trouxe a minha saúde extraordinária, foi o Covid, né? Eu não tive Covid, acreditem, mesmo fazendo traqueostomia todos os dias em pacientes sabidamente doentes do Covid. Por quê? Porque logo no início da pandemia eu perdi 5 amigos. Tem gente que já conhece essa história.
Eu perdi 5 amigos na mesma semana, né? Aquela história, você faz uma festa na sua casa e 5 pessoas faltam, 5 famílias faltam porque aquela pessoa sumiu, ela morreu, né? Não tinha vacina, não tinha tratamento e você só podia fazer por você o aumento da sua imunidade. Foi por isso que eu fui fazer pós, fui fazer mentorias em longevidade e saúde extraordinária. E aí eu fiz em mim. Então eu emagreci 14 quilos, eu introduzi essa rotina da atividade física todo santo dia. Eu achava bonito dormir pouco, passei a dormir às 7 horas pelo menos. Josi, bom dia. E simplesmente eu nunca mais adoeci, né? E não adianta simplesmente a gente fazer os exames preventivos ou falar de forma genérica para as pessoas sobre a saúde e tentar promovê-la como se todo mundo fosse igual. Não é assim. Cada pessoa é um universo, tem um terreno biológico específico e é despertado por coisas diferentes. Por isso que a mentoria consegue identificar qual é aquela chave que aquela pessoa precisa destravar para realmente poder se oferecer o melhor. Então, eu precisei experimentar a transformação em mim de algo que eu falava há 20 anos para poder entender que a construção da saúde é alguma coisa muito mais complexa do que programas globais ou palestras genéricas. Isso, vamos dizer, é um primeiro contato. Então, por isso o grupo, por isso a mentoria, e você é o meu convidado. Ai, Adriana, não tenho tempo para nada disso. Então, simplesmente vai lá, me segue, porque também tem essa coisa da gente estar na mesma faixa vibracional. Às vezes você está passando lá e eu estou falando uma coisa, não é incomum o pessoal falar o seguinte, Adriana, eu estava super cansado, 5:30 da manhã, você foi lá, lançou um stories, falou, viu, vambora, tô indo, vamos comigo. Então, é uma forma da gente ir junto, tá? Então, isso eu descobri. Ninguém faz a transformação absolutamente sozinho, porque a gente é parte de um organismo maior. Eu desejo que o teu dia seja maravilhoso, que essa seja uma semana de tomar água e sol e que você esteja junto com as pessoas que vão melhorar a sua vida. Tamo junto? Quem não conseguiu perguntar por aqui, quem não conseguiu se expressar por aqui, porque às vezes é tímido, me manda um direct, tá? Eu te estendo a mão para que a gente faça essa transformação juntos. Bom dia, minha gente. E essa live vai ficar gravada. Não sei como, né? Vou tentar aqui. Beijo para vocês.